Bem-vindo ao canal, você que já nos acompanha, que nos segue, estamos de volta. Você que é novato, que está aqui pela primeira vez, dou-lhe um alerta muito importante. Curtir, compartilhar e se inscrever. A inscrição permite você receber as notificações a cada nova publicação. Lembro-lhe da importância de você também acompanhar nas redes sociais. Temos pílulas, conteúdos específicos em cada um dos formatos que possibilitam você se aprofundar mais sobre o que a gente está discutindo, ter uma visão diferente. Primeiro a gente tem que saber o que é arte. Arte, a gente tem aí um artigo que ajuda a entender, tem um livro do Gombrich também que é muito bom, que é sobre história da arte. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a arte, a gente não pode ler arte como aquela que transmite uma informação, ela não tem só essa função. Aliás, no livro do Gombrich, ele até fala a questão do Mickey Mouse, que ali você não tem a representação igual ao rato como ele é, mas as pessoas são transportadas para um outro universo, ou seja, a arte não é replicar a realidade de um objeto em uma outra plataforma, um outro suporte, como uma tela, um quadro, que é um quadro, pode ser um quadro, uma tela, um cinema, etc. Então ela não é só de informar. E também a arte, ela também não só possibilita ver de outra forma algumas situações, alguns aspectos. Então assim, não é só representar o objeto de uma outra forma. Aliás, eu tenho uma proposta de Wittgenstein, que eu não lembro onde que eu vi, eu tentei ver no livro do Gombrich, tentei pesquisar na internet, mas eu não achei, mas eu me lembro nitidamente dessa percepção, dessa proposta desse filósofo em relação ao que é arte, que na hora que se pergunta o que é arte, né, aí ele fala o seguinte, que arte você pode entender da mesma forma que a gente entende um jogo. Um jogo, se eu pergunto para você o que é jogo, aí você vai falar, é uma competição em que alguém tem que vencer. Aí eu falo, tá, e o frescobol? Frescobol, as pessoas jogam ali na beira da praia, no lago, no rio, é uma bolinha de um lado pro outro e ninguém vence. A vitória é manter a bolinha no ar, sem ninguém perder, ninguém ganhar. Então não é uma competição que alguém vence, né? Ah, tem a participação de mais de uma pessoa, tá? E quando você joga o free cell, ou paciência no computador? Aquilo lá não tem mais ninguém, é você e o computador, mas o computador está jogando de forma aleatória. Você poderia estar com um baralho na mesa fazendo a mesma coisa, né? Então assim, ele diz que jogo é algo que você não tem uma definição, você tem uma conceituação que não consegue expressar de forma clara, só entende fazendo. E a arte é a mesma coisa, a arte tem essa ideia por trás de si, né? Por isso que a pergunta não é o que é arte, é quando a arte, quando ela se expressa, né? Que é a ideia do Wittgenstein que ele traz também. Então assim, o primeiro ponto é entender isso. Então, dessa forma, marketing seria uma arte? Não, marketing não é uma arte. A construção da ciência, a organização da ciência se deu em 3 períodos, né? Temos o período amador, o período acadêmico e o período profissional. De 1940 em diante, o período de atual, nós temos a fase profissional. É a fase em que você tem o trabalho científico organizado, com um aumento gradual de produção e também focado nos interesses da indústria, nos interesses da sociedade, ou seja, a aplicação e a utilização da ciência não se dá apenas no sentido de entender, descobrir, mas também de ver de que forma pode trazer resultados para uma empresa, para uma organização, enfim, né? Então, é o período profissional. A disciplina, você vai entender ela muito ligada a esses 2 períodos, né? Ao período acadêmico e ao período profissional. Ali você consegue enxergar a disciplina bem desenvolvida, né? A ciência tem esses períodos, tá subjacente a tudo isso, mas a disciplina se encaixa profundamente nesses 2 períodos. E aí como é que a gente diferencia ciência de disciplina? Essa é a pergunta. A primeira coisa que a gente tem que entender para diferenciar ciência e disciplina é que ciência é uma forma de abordar e explicar os fenômenos que cercam a gente, ou seja, ela tem origem, a ciência tem origem no interesse que nós temos ao longo da história sobre tudo aquilo que nos cerca.
Já a disciplina, ela é formada basicamente por uma organização metódica, ordenada, que permite estudar um ramo de conhecimento. E as disciplinas foram criadas, desenvolvidas após o conhecimento científico ter sido desenvolvido, enfim, é graças ao desenvolvimento do conhecimento científico que nós temos as disciplinas. A ciência, ela tem na sua forma organizativa os paradigmas que norteiam a forma de se pensar em relação a determinadas situações. Também tem as suas teorias. As teorias científicas, elas não são algo que sejam imutáveis, na verdade elas podem e devem ser falseadas, ou seja, contestadas, pois a cada contestação permite você descobrir se realmente aquela teoria é válida ou não. Aliás, as teorias científicas, elas podem ser comprovadas pelas experiências, podem também não ser comprovadas pelas experiências. Nós temos várias teorias que ao longo do tempo é que se conseguiu ter instrumentos que permitem comprovar aquilo que elas traziam como solução fenomenológica, ou seja, solução de um fenômeno. Mas essas teorias que às vezes não são experimentáveis, elas têm uma construção complexa, bem fundamentada. Então, como é que tem essa estrutura da ciência? Temos, além do paradigma, o princípio. O princípio é uma proposição, uma espécie de frase, e que, a partir do momento que ela surge, que ela é proposta dentro da comunidade científica, ela é considerada como verdadeira. Às vezes não precisa de um teste experimental, não precisa de fazer uma experiência científica para se identificar que realmente é verdadeira, porque o melhor exemplo de princípio para você entender isso é o princípio de Arquimedes. É aquele princípio de que você coloca um objeto na água, ele não afunda porque tem uma força que empurra ele para cima. E o que é a lei? Não é lei de trânsito, não. É a lei no sentido de proposição que diz a relação entre as grandezas que vão descrever o fenômeno, ou seja, são frases, são estruturas narrativas. Não é estrutura narrativa, é uma proposição, uma espécie de frase, né? Ela surge a partir de uma experimentação. Quer ver o exemplo de uma lei? A lei da gravitação. Newton, sentado debaixo da macieira, cai a maçã na cabeça dele, ele fala: tem uma força que puxa os objetos para o chão, isso se chama gravidade, isso é muito grave. Então, é a ideia, é uma teoria, é uma lei que explica como é que funciona enfim, a gravidade, né? Temos a teoria, então, princípio, lei e teoria. O que é a teoria? É o conjunto das leis, então você junta um monte de lei, coloca um monte de lei dentro da teoria, define um monte de regra, e aí você organiza essas leis, essas regras, de forma sistematizada, fácil de entender e explicar os fenômenos, e aí você tem várias hipóteses também que ajudam a validar aquela ideia, né? Então, você, por meio de uma teoria, você tem as hipóteses, e essas hipóteses você verifica para sustentar ou não aquela teoria. Quer um exemplo de teoria? Teoria da evolução. Então, a teoria da evolução é o quê? Você tem várias leis que você coloca dentro dessa ideia, desse pensamento do homem evoluindo do macaco para o que nós somos hoje. Você tem a ideia da evolução dos bichos que são de um jeito e passam a ser de outro. Outro item muito presente dentro de uma ciência são os modelos. O que é um modelo? O modelo, geralmente, ele é construído de forma matemática. Então você descreve a sua teoria, processo, suas hipóteses, e aí você consegue representar e descrever como é que o fenômeno ocorre, como as coisas acontecem, né? Então, como ele é estruturado, é algo estruturado, ele permite você verificar o funcionamento daquele fenômeno, o funcionamento daquilo que você acredita. Por exemplo, para poder dizer se vai chover ou não, os especialistas na área de tempo, né, eu esqueci o nome agora, mas enfim, se eu lembrar eu escrevo aqui embaixo, se eu não escrever, diz aí no comentário. Então, as pessoas que trabalham com previsão do tempo, eles pegam várias hipóteses, várias
informações, leis, enfim, teorias, colocam num cálculo matemático no computador, e aí, diante dessas várias informações decorrentes das leis, então você tem as leis que dizem como é que tem que funcionar para chover, etc. e tal. Então você vem as informações que vão rodar dentro da lei, dentro daquele modelo, e aí você tem o percentual de chance de chover ou não naquele momento, né? Então é esse o pensamento, essa é a linha por trás do modelo. Aquele modelo que representa também o nosso DNA. Também é uma representação por meio das leis, etc., que permite a gente entender como é que funciona o DNA. Bom, então a gente tem que ter em mente também que a teoria ela ajuda a organizar o pensamento, que toda atividade científica se baseia no paradigma. Eu estou dando uma olhada aqui para ver se eu estou deixando alguma coisa de fora. Os paradigmas, cadê aqui? Papapá. Então, eles se valem de ilustrações recorrentes, padronizadas, quase padronizadas, e aí que você observa nos manuais, nas conferências, nos testes de laboratório. Então, os cientistas normalmente se valem dos paradigmas para poder orientar o seu pensamento, né? O paradigma é uma forma de se pensar, de se entender o mundo naquele momento. A ciência utiliza a metodologia, né? O que é a metodologia? A metodologia vem lá do Descartes, que não está na referência aqui ainda, né? Pode ser que eu coloque, se eu lembrar depois de gravar o vídeo. Mas é aquela ideia de que você tem um passo a passo, né? Uma receita de bolo, vamos dizer assim, a formatação metodológica de como você faz a experiência permite você validar se aquela sua experiência funciona ou não em qualquer ambiente. O que eu quero dizer com isso? Por que é importante, então, a metodologia? Porque a metodologia, ela de certa forma, descreve o procedimento que você adota no desenvolvimento da sua experiência, da sua pesquisa. E como ela descreve o passo a passo, tipo uma receita de bolo, ela permite que você mostre aos outros colegas cientistas, outras pessoas que queiram fazer uma pesquisa. Essas pessoas poderão replicar em outros momentos, em outros ambientes. E assim, se todo mundo replicando aquele experimento, que leva uma visão diferente, e em situações diferentes, levando aquele mesmo resultado que você identificou, você começa a construir uma teoria, começa a construir uma lei que vai poder nortear as futuras pesquisas, uma nova perspectiva, né? Então a metodologia ela é um padrão científico que permite você dizer que aquela coisa pode ser feita, que funciona mesmo, porque você você descreveu o seu procedimento, né? E a disciplina? O que é a disciplina? Bom, a disciplina é aquela organização, ou seja, você tem várias pessoas, vários cientistas que pensam em cima de um ramo do conhecimento, em cima de um objeto. O que é o objeto? É aquilo que eu estudo. Então, o objeto pode ser o que leva a pessoa a comprar quando tem a placa de promoção. Meu objeto pode ser uma rocha, como é que aquela rocha foi formada. Enfim, eu tenho vários objetos na pesquisa. Quando eu tenho um objeto claro, definido, eu, por meio de uma disciplina, eu busco resolver, entender aquele problema, entender sobre aquele saber, né, que existe. Então, conforme eu anotei aqui, para poder não fugir, a disciplina é um corpo de conhecimento que, por um lado, articula um objeto, um método e um programa de pesquisa, e, por outro lado, um modo de ocupação reconhecível de um conjunto de operações de conhecimento em um dado momento. Ou seja, a disciplina é o estudo em relação a determinado objeto por meio de um ramo de conhecimento mais restrito do que a ciência, porque você já viu que tem um monte de coisa relacionada à ciência. Tá, mas aí a pergunta lá inicial, marketing é ciência, é arte ou disciplina? Bom, arte já vimos que não é, porque arte é um conceito abstrato que se aplica a várias coisas, e marketing você aplica ao desenvolvimento de um trabalho de mudança de percepção na cabeça de uma pessoa, ou se você der um Google, vai ver aí que é satisfazer as necessidades e desejos das pessoas, dos consumidores atuais e futuros, né? Então, está bem claro o seu objeto, né? Aqui é o que norteia. Já quanto à ciência e disciplina, o que eu preciso dizer? Primeiro, toda a discussão em relação se marketing é ciência, disciplina, o que marketing é,
arrefeceu a partir de 1990, ou seja, houveram muitas discussões sobre o tema, mas a partir de 1990 você já não vê mais essas discussões, elas diminuem bastante. Isso significa que toda a discussão epistemológica sobre marketing diminuiu. Aliás, o que é o epistemológico, então? Quando se fala de epistemologia, do aspecto epistemológico, se está falando justamente do conhecimento que se gera em cima daquele conhecimento. Uou! Calma! Isso quer dizer o seguinte, se eu estou falando da epistemologia do marketing, eu estou falando do estudo do conhecimento no desenvolvimento do marketing, ou seja, como que foi a construção do conhecimento que leva ao que se entende por marketing hoje. Facilitou, né? Pois então, como você chega em 1990, tem uma redução grande nos livros, revistas científicas sobre essa evolução da construção do conhecimento em marketing. Isso eu não estou falando de artigo nacional, estou falando de artigos do exterior, né? O Journal of Marketing, entre outras revistas científicas muito importantes e relevantes, tá? Então, como você observa ao longo do tempo um foco maior em discutir os aspectos metodológicos, né, os métodos que se aplicam em marketing, você já não tem mais aquela visão sobre a construção do conhecimento. Então, a visão de que se trata de ciência, você começa a perceber que não é presente, porque a ciência busca compreender muito a sua construção do seu conhecimento, né? Então, marketing, a gente pode afirmar com certeza que é uma disciplina, né? A discussão que pode ser é se é uma quase ciência ou se é uma disciplina, mas aí fica para um outro momento. Quanto à epistemologia do marketing, em um outro vídeo eu vou falar sobre isso. Aliás, até dessa construção epistemológica do marketing você vai ver a mudança de percepção, de visão em relação ao marketing, desde das questões relacionadas à distribuição, preço, até o que nós temos hoje no aspecto do branding, que é a gestão de marca, né, e avançando cada vez mais para outros níveis de percepção na cabeça do consumidor, né? Então, assim, ó, não há uma ruptura epistemológica de marketing, porque olha só essa frase que eu botei aqui, que eu peguei lá da Tatiane Santos et al., né, que é uma revista de gestão da USP, que fala sobre o desenvolvimento de marketing, perspectiva histórica, né, que está aqui nas descrições, que você vai clicar e acessar o artigo inteiro para você ler. É um artigo muito interessante, disponível online para você ler. Olha o trecho que eu botei aqui, ó. A inclusão de categorias geradas em outros campos, como psicologia, antropologia, neurociência, não significa ruptura epistemológica dentro da disciplina de marketing, mas sim instrumentalização para verificação empírica. A verificação empírica não é verificação empírica no sentido que as pessoas têm no senso comum. As pessoas pensam que a pesquisa empírica é a pesquisa pessoal, tirando a cabeça. Não. O empirismo dentro da ciência se relaciona à pesquisa metodológica, a pesquisa de usar os dados, falseabilidade, etc. Tá? Quando se fala em empírico dentro do universo científico, a gente está falando de pesquisa mesmo. Quando se fala do empírico no senso comum, é algo da pessoa tirar da cabeça. Aí já não é o empirismo dentro da ciência. Tá? Bom, é isso que temos para o momento. Deixe seu comentário, dê seu joinha, clica aí no joinha, siga as redes sociais. Nós temos aí o Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, o Telegram que você pode entrar na comunidade, tá aí o link aqui embaixo junto da bibliografia, das referências que eu utilizei nesse material. Lógico que tem coisas que não estão aqui nesse referencial, mas esses foram o que eu fui rever os conceitos para ver se eu não estava confundindo alguma coisa. Enfim, é isso, cara. Participa aí, pergunta alguma coisa. Se você quiser algum tema, sugestão, manda aí uma mensagem, que de repente a gente faz também, se a gente não fez ainda. A ideia é justamente trazer os conhecimentos, me ajudar a lembrar algumas coisas que a Covid me atrapalhou um pouco e todo mundo crescer junto para o alto e avante!